Bom dia, 31º dia, nosso retiro de Quaresma, seja bem-vindo. Nosso tema hoje é Jesus, o mistério de Deus. E a palavra vai estar em Colossenses capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, ó Santo Espírito de Deus, vinde sobre nós, sobre os nossos pensamentos, o nosso coração. Vinde nos esvaziando de nós mesmos para sermos preenchidos por Deus, pelo seu amor, pela sua bondade. Venha, Santo Espírito de Deus, nos fazendo compreender os mistérios de Deus nesse dia, nos fazendo aceitar e acolher a vontade de Deus para a nossa vida. Nós entregamos em tuas mãos, ó Santo Espírito, todo o nosso ser, a nossa vocação, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo aquilo que temos e somos. Bendito seja, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desejo realmente que estejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo-vos isso para que ninguém vos engane com discursos sedutores, porque, embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito, e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Paulo aqui vem nos falar desse esforço de manter Jesus conhecido. Ele elogia o povo de Colossos por isso, e ele hoje pede a mim e você que nos empenhemos, que nos esforcemos em tornar Jesus conhecido. Porque o mistério de Deus é Jesus. É em Jesus que temos toda a verdade. É em Jesus que temos a plenitude de todas as coisas. E cabe a nós levar esse Jesus ao outro que não o conhece, para que Jesus seja amado, seja adorado por todos até os confins da terra. Mistério é o enigma, algo incompreensível. Então, Jesus é o enigma de Deus. É algo que não conseguimos compreender. Porque, humanamente falando, como podemos perdoar todo mundo? Como podemos dar a outra face quando o outro nos bate, nos ofende? Como podemos amar a todos, até aqueles que nos odeiam, nos desejam mal? Como podemos renunciar os prazeres do mundo para viver um caminho santo? A nossa humanidade não compreende. Mas Jesus é o caminho. E Jesus nos ensinou, através da sua humanidade, que é possível, que é preciso fazer, mesmo sem compreender, que é necessário dar esse passo na fé, mesmo sem entender. Por isso é mistério. Como compreender que um Deus tão grande, tão forte, manda para a terra o seu único filho, mata-o na cruz, só para dar a salvação a um monte de gente que não está nem aí para Jesus? Como compreender que um Jesus, Filho de Deus, tão poderoso, se faz humilde num pequeno pedaço de pão? Como compreender isso? É um mistério de Deus. E a nós cabe vivê-lo, cabe acreditar, cabe pôr em prática, não questionar. Quanto mais nós queremos questionar Deus, questionar as coisas de Deus, mais vamos nos afastando dele.
Porque a nossa vida passa a ser um questionamento e não mais um amor e uma entrega. Seguir Jesus, amar Jesus, requer de nós uma entrega sem questionamento, uma obediência sem questionamento. O questionar Deus, o questionar Jesus, meu irmão, minha irmã, só nos afasta da verdade da fé. Ontem eu refleti um pouco sobre isso para mim mesmo. Às vezes a gente quer um milagre, reza pelo milagre, mas a gente duvida que o milagre vai acontecer. A gente dá um de Tomé, só acredita vendo. Mas a fé é crer sem ver. Então, se a gente só acredita vendo, já não é mais fé, é um fato. É um fato científico. Foi comprovado que isso acontece, então eu acredito porque foi comprovado que realmente isso acontece, que realmente isso é assim. Se torna um fato, não mais uma fé. A fé requer de nós essa entrega, mesmo sem ter comprovações. É a fé. Acreditar sem ver. O mistério de Deus é escondido a muitas pessoas, mas Jesus fala no Evangelho que Ele quer fazer que seja conhecido, que o reino de Deus seja conhecido aos pequenos. E Deus permite que Jesus nos revele o seu mistério, revele isso a cada um de nós. E já me vem falar no seu livro. Quem se encontra com Jesus e nele vive, encontra a sabedoria e o conhecimento, riquezas incalculáveis. A sabedoria usamos no nosso testemunho de vida, ferramenta importante para levar a fé aos outros. O conhecimento faz com que meu testemunho se consolide. Deus quis revelar o seu mistério, que é Jesus Cristo, para cada um de nós. Ele desejou que a gente conhecesse e amasse Jesus Cristo. E para conhecer a Jesus, precisamos ser sábios, ter sabedoria, o dom do Espírito Santo. Como você tem usado o seu conhecimento de Cristo? Tem usado para ser mais um a trair Jesus? Mais um a negar Jesus? Ou você tem usado a sua sabedoria para levar outras pessoas ao encontro com Cristo? Quanto mais eu conheço, mais o meu testemunho tem clareza. Quando eu não conheço muito Jesus, eu até tento falar dele, tento testemunhar ele na minha vida, tive um encontro com Jesus, mas fica algo muito superficial. Mas quanto mais eu vou conhecendo Jesus, mais vou me aprofundando, mais vou buscando Jesus, mais eu vou testemunhando com clareza. Mais eu vou conseguindo enxergar Jesus nas coisas da minha vida, na minha história de vida. Aqui na comunidade a gente precisa escrever a nossa história de vida, mas isso acontece através da oração. E quanta coisa Deus revela, quanta coisa Ele mostra que, sabe, daquele momento que a gente estava lá sofrendo, Ele estava presente. Conseguimos ver isso nitidamente. E assim o nosso testemunho de transformação, de conversão, se torna mais autêntico, mais claro. A sabedoria testemunha o conhecimento de Jesus em mim. A sabedoria testemunha o conhecimento de Jesus em mim. Palavra do nosso fundador. Os apóstolos tinham esse conhecimento de Jesus. Eles eram íntimos de Jesus. E essa intimidade, nós vamos falar agora da última ceia. Levou-os a participar da última ceia com o Senhor, da Santa Ceia. A Santa Ceia já era uma tradição judaica. Os judeus se reuniam e faziam memória. Aquela última praga do Egito, onde eles precisavam matar o cordeiro e tudo mais, e dali Deus livrou-os do anjo da morte e de toda a libertação da escravidão do Egito.
Então já era uma prática judaica isso. E Jesus era judeu. Então ele se reuniu com os seus apóstolos para a ceia, para se preparar. Mas antes, ele lavou os pés dos seus apóstolos, como um ato de serviço. Mostrou aos apóstolos que eles vieram para servir, não para ser servidos. Um ato de humildade e um ato nobre. Jesus lava os meus pés e os teus pés, das manchas do pecado, da sujeira do pecado, e nos ensina a sermos um canal de graça para o outro. Nos ensina a nos colocar a serviço do outro para que o outro também busque essa intimidade com ele, busque estar próximo dele. E ali, naquela ceia, ele também instituiu a Eucaristia. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, viverá eternamente. Imagina a ação dos apóstolos ali sem entender nada. O que está acontecendo? Como assim? Vamos comer do teu corpo e beber do teu sangue? Eles ainda não compreendiam. E aí é o mistério de Deus, algo incompreensível. Mas algo que nós vivemos até hoje. Algo belo, algo que nos fortalece. É o alimento da nossa alma, o corpo e o sangue de Cristo, instituído na última ceia. É o alimento da nossa alma. E muitas vezes a gente ignora isso. Muitas vezes a gente não dá o valor à Santa Eucaristia, à Santa Missa. Vamos de qualquer jeito, sem modéstia, sem piedade. Vamos só por preceitos. Que a gente possa acolher esse mistério em volta da Santa Missa. Acolher Jesus de verdade no nosso coração. E como desafio hoje, eu te convido a lavar os pés de um membro da sua família, nesse ato de humildade e de serviço. Que você possa lavar os pés de alguém da sua família. Oremos. Senhor, quero testemunhar com sabedoria e conhecimento do teu amor presente em mim. Peço-te a graça de ser em meio aos irmãos a presença clara do teu amor misericordioso. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.